Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei o horário que vocês vão assistir o vídeo. Meu nome é Priscila. Eu faço parte de um grupo que se chama Fraternidade de Maria. E a finalidade desse grupo é estudarmos, fazermos uma meditação, tratarmos e sermos tratados, porque nós temos a capacidade da autocura. E com o tempo, com os estudos que nós vamos colocar aqui no canal, vocês vão descobrir isso. Assim como eu descobri, como a Jacira, que é a pessoa que coordena o nosso estudo, né, que é a encarnada escolhida para coordenar o nosso grupo. Ela recebe algumas orientações, assim como outras pessoas do grupo também recebem orientações espirituais dos coordenadores espirituais do grupo Fraternidade de Maria, nos passa e nós procuramos seguir essas orientações, procuramos praticá-las na medida da nossa capacidade, na medida do nosso possível, né? A finalidade do canal Rumo à Consciência Cósmica é compartilhar com vocês os conhecimentos que nós temos adquirido nesses últimos 2 anos, com estudo, com meditação, com leitura e com a prece. Hoje a Jacira vai falar um pouquinho para vocês do que é apometria, o que é aumento magnetismo, como podemos usar isso no nosso dia a dia, como podemos usar outros caminhos, outras fórmulas, digamos, que a gente tem para cura, para nos sentirmos melhores no nosso dia a dia, para estarmos bem, né? Principalmente nesse momento de tanta dor, tanta tristeza, tanta coisa ruim acontecendo aí assolando o nosso planeta todo. Então, agora eu vou passar a palavra para a Jacira, que vai falar para nós um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do canal e de como vai seguir daqui para frente. Um abraço. Olá, pessoal. Eu aqui de novo. Já contei para vocês, através da apresentação do canal, por que eu estou, entre aspas, coordenadora. Mas, fazer o quê, né? Eu vou falar para vocês agora sobre a apometria, né? Afinal de contas, o trabalho, o tratamento pelo qual nós passamos à distância é uma apometria coletiva à distância. Para eu falar de apometria, primeiro eu tenho que falar de mentomagnetismo, né? O mentomagnetismo é a matéria-prima que a espiritualidade usa para operar esse tratamento tanto aos encarnados quanto aos desencarnados. E o mentomagnetismo, ele vem de nós, encarnados, né? O que é mentomagnetismo, né? O magnetismo mental é a nossa energia, é o nosso fluido vital, é o nosso ectoplasma. Todas essas terminologias significam magnetismo animal. Todos nós temos magnetismo e esse magnetismo ele é impulsionado pela nossa vontade e pela prece. E quem é que dá esse comando? É a nossa mente. Por isso, mentomagnetismo, magnetismo mental. Esse mentomagnetismo, na verdade, ele é uma energia que, condensada, potencializa os tratamentos e toda a postura de comunicação, de execução da espiritualidade. Visto que
a espiritualidade necessita desse magnetismo dos encarnados para operar as suas cirurgias, para operar as curas, para operar o encaminhamento dos desencarnados para um hospital de tratamento, quando eles são resgatados das zonas mais densas, das zonas umbralinas. E o que é essa apometria, né? A apometria, na verdade, ela é um procedimento que contém várias técnicas, e essa apometria ela vai conduzir o magnetismo. Então, quando a espiritualidade está trabalhando conosco, nos tratando, ela usa da apometria. É o procedimento que a espiritualidade usa. Esse procedimento, ele se dá no plano astral. Para que aconteça esse procedimento, é necessário que estejamos desdobrados, tanto na apometria presencial, quanto na apometria à distância. O tratamento é no nível de desdobramento. O que é desdobrar? Nós ficamos com o corpo físico lá dormindo, ou até mesmo semi-acordado, e o nosso perispírito, ele se desloca e vai para o plano astral. O que é esse perispírito? É o corpo do espírito menos denso do que o corpo material. Então, se o tratamento é presencial, todo mundo ali junto, o paciente, os médios, o coordenador dessa apometria, todos são desdobrados. Estamos todos sentados ali, mas somos desdobrados para que haja a operacionalização desse atendimento pela espiritualidade. Todos nós desdobramos. Quando dormimos, o nosso corpo físico fica lá quietinho na cama e o nosso corpo perispiritual, como eu já falei para vocês, ele se desloca, mas ele não se desvincula do corpo físico, ele fica ligado ao corpo físico, mas ele está lá no plano espiritual. Então, pois bem, como é que nós vamos para o plano espiritual para ser submetidos a esse tratamento? Precisamos dizer à espiritualidade, por meio da prece e da meditação, que queremos fazer esse tratamento, participar desse tratamento por meio dessa apometria. Então, o que é apometria? Vamos resumir. É um procedimento que tem várias técnicas e que é através do desdobramento e que, durante esse procedimento, nós, encarnados, liberamos esse nosso mentomagnetismo, que é a nossa energia mental, só liberamos pela nossa vontade e a prece que vai potencializar essa energia. Então, tem alguns aspectos que são primordiais. A apometria tem suas técnicas, mas é com o desdobramento, com a vontade e com a prece. Precisamos ter essas três condições: estarmos desdobrados, estarmos com vontade e estarmos em prece. A prece, ela é o fio condutor que potencializa essa energia que vem das nossas mentes. Como é que a prece potencializa? Nós temos um campo que nós chamamos
de consciência cósmica, por isso que nós estamos indo ao rumo à nossa consciência cósmica, né? Nessa nossa consciência cósmica estão registrados todos os nossos potenciais de amor, de alegria, toda a nossa vinculação com o nosso eu divino. Então, a prece, ela vai nesse nosso campo mental e potencializa essa nossa energia de amor. É uma energia de amor de verdade. E para isso eu preciso querer. Então, a apometria, ela se dá dessa forma. Podemos fazer isso sem a espiritualidade? Não. Quem faz, quem operacionaliza todo esse processo, todo esse procedimento é a espiritualidade. Desdobramos, vamos para o plano astral, ficamos junto com a espiritualidade e cooperamos com a espiritualidade, liberando esse mentomagnetismo, que é o magnetismo mental que todos nós possuímos. Feito isso, a espiritualidade vai, então, condensar todas essas energias de todos que estão ali presentes, desdobrados, e ela, então, vai, com essa matéria-prima, operar os tratamentos. Ela vai curar os nossos perispíritos, ela vai potencializar a nossa autoestima, ela vai resgatar os espíritos desencarnados das zonas umbralinas, usando essa matéria-prima. Em contrapartida, todos nós que estamos ali doando essas energias, nós também estamos passando por esse tratamento. Então, quando a gente diz que vai trabalhar no plano astral, por tabela, nós também somos tratados por tabela. Por quê? Porque nós temos afinidades vibratórias, os nossos registros vibratórios mentais, eles têm afinidades com todos que estão ali sendo tratados. Então, o procedimento de usar essa matéria-prima, ele vale para todos. Então, por isso que a gente coloca tratamento / trabalho. Trabalho é nesse sentido. Com a nossa vontade, nós liberamos as nossas energias, os nossos fluidos vitais, né? Nosso ectoplasma, que é tudo a mesma coisa. E a espiritualidade, então, usa esses fluidos, esse magnetismo, esse ectoplasma, para fazer o trabalho espiritual, o tratamento espiritual que todos precisam. Então, vocês imaginem, se presencialmente eu preciso me desdobrar para participar desse tratamento, desse trabalho, então eu não preciso estar em um lugar diferente, não preciso estar em casa espírita, não preciso estar na igreja, não preciso estar no templo, porque eu posso me desdobrar desde que eu esteja num local adequado, na minha casa, num lugar tranquilo, calmo, sereno, sem interferências do ambiente. Preciso estar preparado, preciso estar conectado com a espiritualidade. Essa conexão é via prece, via meditação, são os meios que a gente usa para estar naquele momento ligado à espiritualidade. E daí, então, nós podemos ser tratados. E a espiritualidade, ela vai tratar aquilo que precisamos. Nós não precisamos dizer o que é que a gente quer que seja tratado. A espiritualidade vai tratar. Toda e qualquer doença que nós temos, ela vem do espírito.
Ela não vai do corpo para o espírito. Ela vem do espírito para o corpo. Então, a espiritualidade, ela vai trabalhar o nosso perispírito, que é o corpo espiritual. E dali, então, você vai ter, por tabela, a cura do corpo somático. Por que é que a espiritualidade manda a gente ir ao médico, né? Ao médico da terra, vamos dizer assim, né? Porque ela curou o espírito, mas a doença já está no corpo somático, no corpo físico, que precisa ser tratado pela medicina materializada, pela medicina da matéria. Mas, antes de tratar o corpo físico, nós precisamos tratar o corpo espiritual, que é o perispírito. Então, é isso que a apometria faz, né? É um procedimento coordenado pela espiritualidade, que tem como matéria-prima esse nosso mentomagnetismo. Bom, e agora vamos ver qual é a diferença entre eu estar num tratamento coletivo à distância e eu estar num tratamento individual presencial. A diferença é capital e tem uma nuance bem significativa. Quando eu estou no tratamento à distância coletiva, eu não tenho consciência do que é que está sendo tratado. Às vezes, os médios que são mais ostensivos, eles até conseguem captar alguma coisa do trabalho da espiritualidade. Mas a maioria das pessoas não tem consciência. Todos nós somos médios, mas para ter consciência de um trabalho desse, precisamos ter uma mediunidade mais ostensiva. Então, quando eu estou sendo tratado à distância, eu não vou ter consciência desse trabalho, mas não significa que eu não fui tratado. Muito ao contrário, como eu não estou interferindo no trabalho da espiritualidade, o meu tratamento é muito mais eficaz, porque o tratamento se dá a nível vibratório. Nossos potenciais, nossos registros que existem no nosso campo mental, nossos registros vibratórios, eles são ressignificados, são reestruturados, reelaborados. Se eu tenho consciência disso, eu posso muito bem interferir no trabalho, eu posso muito bem interferir no meu tratamento. Então, na medida que eu não tenho consciência, eu não tenho como interferir. Então, o meu tratamento fica muito mais eficaz sem a minha interferência. Se eu tiver no tratamento presencial, muitas vezes eu não tenho condições, eu não tenho preparo para acessar as informações que vão vir por meio dos médios. E eu interfiro no meu tratamento. Tipo, vou dar um exemplo bem prático. Eu fico sabendo ali, durante o procedimento, que um ente querido meu foi um inimigo meu. Isso é muito comum, né? Quando a gente vem em família, é porque nas vidas passadas tivemos dissabores que precisam ser reelaborados. E quando eu tomo consciência de um acontecimento desse, nem sempre eu estou preparado e nem sempre eu tenho conhecimento para encarar uma coisa dessas, um fato desses, com naturalidade. Às vezes, eu desenvolvo até uma mágoa, um ressentimento que não estava consciente. Então, muitas vezes, a gente interfere nesse tratamento presencial
por conta desses fatores. Então, a consulta, né? Porque quando você faz um tratamento presencial, você tem a consulta, você fica sabendo das coisas. E muitas vezes a gente acha que é bom saber das coisas, mas nesse caso, nem sempre é bom saber das coisas, porque às vezes nós não estamos preparados para saber das coisas. É muito melhor a gente ser tratado, ficar bem, sem interferir no processo do tratamento. Essa é a diferença capital da apometria à distância para a apometria presencial. A distância, ela é coletiva e presencial, ela não é coletiva. Então, a quantidade de energias é muito maior. A espiritualidade, ela tem muito mais matéria-prima para trabalhar numa apometria coletiva do que numa apometria individual. Às vezes, os próprios médios que estão ali trabalhando não estão preparados e eles não estão bem naquele dia. Então, o nível de energia liberado por aqueles médios é irrisório com relação a uma apometria coletiva, onde tem muito mais médios cooperando do que numa apometria individual. Então, tem suas vantagens e suas desvantagens. Se formos botar na balança o nosso aproveitamento, a eficácia do nosso tratamento, é muito mais garantido à distância e coletivo do que presencial e individual. Além de que não precisamos nos deslocar para ir a um centro, a um terreiro, a uma igreja, porque a espiritualidade, ela atende a gente onde a gente estiver, se tivermos esse merecimento. Não é por espírita que eu vou ter o privilégio de ser tratado. Se eu tiver merecimento, eu posso estar em qualquer ambiente. Se eu estiver conectado à espiritualidade, eu posso ser tratado em qualquer ambiente. Eu não preciso necessariamente estar num local, entre aspas, que está destinado ao tratamento espiritual. É isso que a gente precisa tomar conhecimento nos tempos atuais. Porque até bem pouco tempo, nós pensávamos que precisávamos, obrigatoriamente, ir a um centro para ser tratado, ir a uma igreja para ser tratado, ir a um terreiro de Umbanda para ser tratado, a um terreiro de Candomblé para ser tratado. Então, o que nós temos que ter consciência hoje é que todos somos mediúnicos. O que é ser mediúnico? É ter intercâmbio com a espiritualidade. Todos nós intercambiamos com a espiritualidade. E ainda tem mais uma. Não é só com os seres da Terra. Nós nos comunicamos com seres de outros planetas também, de planetas muito mais evoluídos do que nós. Muita gente não sabe, mas Júpiter e Marte, eles são muito mais evoluídos que nós. E eles vêm de lá para cá nos ajudar, nos auxiliar, nos intuir e participar desses tratamentos. Quando a gente fala espiritualidade, não é só os espíritos da Terra. Tem espíritos que são intergalácticos, de outras orbes, de outros planetas. E no momento atual de transição planetária, onde estamos passando por tantas turbulências, por tanto sofrimento, por tantas indecisões, por tanta ignorância no sentido de saber sobre a espiritualidade, eles estão apostos ajudando. Então, nós temos os intergalácticos de outros planetas que fazem parte
da equipe de Jesus Cristo e que leem, que seguem, é quem dita as leis cósmicas. As leis cósmicas, elas vêm desse evangelho de Cristo. Cristo, sendo o nosso governador planetário, veio aqui de corpo e alma trazer esse evangelho, mostrar para nós como seguir esse evangelho, por isso que ele é nosso mestre, e ele tem uma equipe que trabalha com ele é o nosso governador. Então, precisamos tomar consciência disso, de que todos nós somos seres mediúnicos, todos nós intercambiamos com a espiritualidade. Pode ser a espiritualidade do bem e pode ser também a espiritualidade do mal, hein? Cuidado! Muitas vezes nós temos uma postura que, em vez de atrairmos espíritos do bem, entre aspas, atraímos espíritos do mal, entre aspas. Precisamos tomar consciência disso também. E a outra coisa é que todos nós desdobramos. Então, se nós desdobramos, nós podemos ir ao plano astral. E todo o tratamento é no plano astral, não é aqui. Por isso, a importância de estarmos aqui fazendo todo esse discurso, que não é um discurso, é um esclarecimento, é uma tomada de consciência. Falei do mentomagnetismo, falei da apometria. E vocês têm ouvido falar muito de captação psíquica. O que é captação psíquica, né? Qual é a diferença entre apometria e captação psíquica? A captação psíquica, ela está no bojo da apometria. Quando a gente quando a gente participa do tratamento à distância, automaticamente nós fazemos a captação psíquica. Essa captação psíquica, a diferença para o que a gente acha que existe de diferença entre apometria e captação psíquica, é que na captação psíquica nós trabalhamos os nossos próprios eus, os nossos próprios registros mentais. Então, se eu tive várias encarnações passadas, eu tenho várias personalidades passadas. Essas vidas passadas, elas interferem na vida atual. Até mesmo os nossos traumas, os nossos complexos da infância interferem na nossa vida atualmente. Então, em vez da gente dizer que tem um espírito nos obsidiando, nós temos uma auto-obsessão. Nós, em vidas passadas, estamos nos obsidiando hoje. Então, por exemplo, eu vivi uma vida onde eu era uma rainha. Estou dando um exemplo assim, bem rasteiro. Hoje, eu vim uma pessoa bem humilde, porque quando eu era rainha, eu aprontei, né? Eu tive condutas não adequadas, comportamentos equivocados, e hoje eu vim com bastante humildade. Então, eu me tiro de bonzinho e acho que, mesmo sendo humilde, eu devo ser tratada, que é o exemplo que eu estou dando, como uma rainha. Por que eu acho que eu devo ser tratada como uma rainha? Porque eu estou sob a influência da minha encarnação passada, quando eu era uma rainha bem prepotente. E essa vida passada, ela está interferindo nessa vida atual.
e ela vai causar danos no meu crescimento espiritual, na medida em que eu continuo prepotente, em que eu continuo com a necessidade de poder que eu tive naquela vida. Aí, o que é a captação psíquica? A captação psíquica é o tratamento dessas vidas passadas para que eu reelabore esses comportamentos, essas atitudes equivocadas. E isso tudo é a nível mental. Nós temos todos esses registros vibratórios na nossa mente. Como que é esse procedimento? Eu falei para vocês que a apometria é um procedimento que tem várias técnicas. A captação psíquica, ela não deixa de ser uma técnica dentro do bojo da apometria. Como é que isso acontece? A espiritualidade vai lá nesse meu registro, que é um registro vibratório, e reelabora, ressignifica esses registros mentais, para que eu possa curar. É uma cura terapêutica, é uma cura psíquica, né? Ela não é considerada um procedimento mediúnico. Por quê? Porque a captação, por isso que chama captação psíquica, desculpem, quando eu falo demais eu fico tossindo. É uma captação psíquica. Então, um médium que não precisa ser médium, basta que ele seja um sensitivo, ele vai captar esses registros vibratórios da minha mente. E esses registros vibratórios vão ser trabalhados pela espiritualidade quando estamos sendo atendidos à distância. Desculpem, mas agora eu vou tossir até. Quando eu estou sendo tratado presencial, prestem bem atenção, isso é muito importante. Quando eu estou sendo tratado presencial, que não precisa ser um médium, ele vai captar esses meus registros vibratórios e aquele que está na qualidade de terapeuta, né, que é o coordenador do trabalho, ele vai trabalhar esses meus registros vibratórios. Isso é trabalhado como se nós estivéssemos num consultório de psicologia. Por isso que não é um procedimento mediúnico, porque não precisamos de médiuns para fazer isso. Precisamos de um sensitivo que faça essa captação dos registros vibratórios. No caso da apometria, o médium, aí é médium mesmo, ele vai visualizar os processos doentios do perispírito, por exemplo. Ele visualiza através da vidência, né? Então, aí é um processo mediúnico. E o processo da captação psíquica é um processo de captação. O que é que precisa se fazer? Quando nós estamos num local que não é um local de terapia, né? Nós vamos ter acesso a esses registros mentais que vão ser trabalhados ali na hora. A pessoa que está na qualidade de terapeuta, que é o coordenador do trabalho, ele precisa ter muita experiência para saber conduzir aquela minha personalidade, que são aqueles meus registros mentais.
Se ele não souber conduzir, porque ele vai estar falando como se estivesse falando comigo. Eu estou escutando, vendo uma pessoa me representando, falando de uma vida passada minha, como se fosse eu. Se essa pessoa que está coordenando o trabalho, ela não tiver experiência bastante e traquejo, não souber ser um psicólogo, vamos dizer assim, entre aspas, né? Que os psicólogos que não me escutam falando isso. Se essa pessoa não souber conduzir, ela vai prejudicar o atendido, né? O atendido vai ficar meio desorientado, né? E muitas vezes eu tenho acesso a informações que eu não vou saber lidar com ela. Então, eu precisaria dar continuidade a essa terapia, né? E essa terapia, se eu estiver, tipo, num centro espírita, ela deverá ser dada pelo atendimento fraterno. Eu tenho que ter um atendimento fraterno que seja experiente, que tenha conhecimento sobre o assunto, para dar continuidade a esse tratamento. Então, vocês vejam bem que uma captação psíquica presencial, ela precisa de um coordenador do trabalho que seja experiente, que tenha muito amor no seu coração, que saiba conduzir essa situação, e eu tenho que ter um atendimento fraterno que dê suporte a esse atendimento. Então, esse atendimento presencial, ele é até perigoso. Se eu faço esse tratamento à distância, lá no plano astral, nós temos os espíritos que são os terapeutas, né? Então, o trabalho vai ser feito do mesmo jeito, como se tivesse presencial, só que eu não vou ter acesso, não vou ter consciência do meu tratamento, mas ele vai ser feito. Porque mesmo no presencial, essa personalidade, ela só vai se comunicar se a espiritualidade der condições para operacionalizar esse mecanismo. O mecanismo de captação da personalidade depende da espiritualidade para que isso aconteça. Não é só eu achar que eu vou captar, vou orientar e que eu excluo a espiritualidade. Não tem como. O mecanismo de captação depende da atuação da espiritualidade. Se eu tiver no tratamento lá do plano astral, no tratamento à distância, está tudo lá. O terapeuta, o mecanismo vai acontecer de qualquer maneira. Então, eu sou tratado sem saber o que é que foi tratado. Mas esses registros mentais que estão lá no nosso inconsciente, que foram trazidos para o consciente, vai reverberar no meu dia a dia. Então, é muito mais eficaz que a gente faça o tratamento à distância. O que a gente tem vivido hoje é isso. A espiritualidade, como eu falei para vocês, tanto dos espíritos da Terra como de outros planetas, eles juntos, né? Eles estão se desdobrando para nos atender quando estamos desdobrados. E esse trabalho de captação psíquica, que eles não chamam de captação psíquica, eles não chamam por esse nome foi inventado aqui na Terra, tá? Foi uma forma de expressar o tratamento, né? Eles estão fazendo isso, eles estão resgatando todas as nossas vidas passadas.
nós estamos passando por uma catarse para que tenhamos condições de passar dessa condição de planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. Então, tudo que está lá dentro, né, é como se fosse um câncer. Ele precisa ser tratado para que eu tenha condições de me manter nesse planeta aqui. Senão, eu vou ter que ir para outro planeta menos evoluído, mais primitivo. Então, a espiritualidade ela está fazendo isso. Ela está nos tratando de uma forma global, né? Está tratando as nossas questões perispirituais do corpo físico, está tratando as nossas questões de obsessão por outros espíritos e está tratando as nossas questões de autoobsessão, que é a captação psíquica. O processo da captação psíquica é um procedimento que vai atender à autoobsessão. Eu me obsidiando, eu me atrapalhando, eu me adoecendo. Então, esse é o que a gente chama de captação psíquica. A diferença é essa. Se você for olhar ao pé da letra, eu me obsidiando é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, de um outro espírito me obsidiando. Não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa. A diferença é que o processo de captação dessa minha personalidade que me obsidia não é um processo mediúnico, não é por intermédio de um médium. É direto nos meus registros mentais, é direto no meu inconsciente. E quando é obsessão de outro espírito, quem vai ser trabalhado são os dois, tanto o espírito quanto eu. Porque para o espírito me obsidiar, eu preciso abrir a porta. Eu preciso estar disponível para a obsessão. Muitas vezes, a gente percebe que o obsessor nem está tão afim de obsidiar, mas nós nos colocamos numa condição de ficar sendo obsidiado por conta dos nossos comportamentos, das nossas posturas, da nossa falta de perdão, do ódio, da prepotência. Então, quando nós passamos por esse tratamento à distância, todas essas questões, elas são trabalhadas. E nós não temos como interferir. Tem uma coisa muito importante que eu preciso dizer para vocês. Todos esses nossos tratamentos, eles mexem com energias deletérias, com energias de baixa vibração, tanto a captação psíquica quanto a apometria, né? Nós, quando passamos pelos nossos sofrimentos, nós estamos submetidos a essas energias deletérias, essas energias de baixa vibração. Então, cada vez que eu passo num tratamento, seja de captação psíquica, ou seja, de desobsessão de outros espíritos, ou de dor física, ou de doença física, doença perispiritual, eu tenho um tempo de expurgação. Prestem bem atenção nisso, que é muito importante. Eu tenho um tempo de expurgação dessas energias deletérias. Essas energias deletérias, elas ficam impregnadas no nosso perispírito. É como você fazer uma cirurgia de um câncer que já estava implodido e você tem que passar por uma convalescência até aquele câncer ser cicatrizado. Então, sempre que passamos num tratamento, seja de captação psíquica ou de apometria, de desobsessão, de cura de perispírito, sempre vamos ter esse tempo de convalescência. Como é essa convalescência? No dia seguinte, a gente pode acordar com vontade de vomitar, com diarreia, uma pseudodepressão, angústia, ansiedade.
isso é a expurgação das energias deletérias que foram provenientes dessa cirurgia espiritual, porque é uma cirurgia espiritual. Então, no dia seguinte, eu posso ter esses sintomas. Posso amanhecer o dia triste, angustiado, chorando, porque eu mexi com conteúdos vibratórios que têm muito baixa vibração. Todos nós estamos submetidos a isso. Isso faz parte da nossa condição evolutiva. Todos nós que estamos aqui nessa Terra, nesse planetinha, estamos dentro dessas condições. Não se salva um, não tem santo. A nossa condição evolutiva é essa. Todos nós temos nossas mazelas, tanto a nível mental, emocional, físico, que vem tudo do espírito, tudo vem do espírito, tá? É o espírito que traz o registro de tudo isso na mente. E para ser trabalhado, precisa de um tempo de convalescência, de um tempo de expurgação. Quando nós passamos num tratamento desse, essas energias elas não podem ser dissipadas, elas não podem ser reverberadas de uma vez só. Nós não suportamos. É um sofrimento muito grande. Então, essas energias deletérias, elas têm que ser expurgadas aos poucos. E não significa também que eu passe por um tratamento e fique bom. Eu preciso de N tratamentos. Imagine vocês que a gente tem séculos e séculos e séculos de vidas passadas. E que tudo isso está registrado na nossa mente. Por isso que nós precisamos do mentomagnetismo. É por isso que a matéria-prima do trabalho da espiritualidade é o mentomagnetismo, porque é esse mentomagnetismo que vai ressignificar, reestruturar, reelaborar esses conteúdos que estão registrados na nossa mente. É esse mentomagnetismo que vai fazer a cura de uma ferida, de um câncer no perispírito, né? O câncer é uma doença que nós criamos por culpa, por mágoa, por ressentimento, por revolta. É o nosso espírito que cria um câncer. Somos nós que criamos o câncer. E quando ele vem para o corpo somático, ele já ultrapassou essa nossa condição de registros vibratórios. Então, eu tenho que curar lá no perispírito, para depois vir curar no corpo somático, que é o corpo físico. E essa cura do corpo somático, do corpo físico, tem que ser no médico da matéria, porque é a matéria que vai ser curada. Mas, primeiro, eu passo no tratamento espiritual. Por que às vezes eu chego a curar um câncer e depois arrumo ele de novo? Porque está lá no meu espírito, está lá na minha mente essa culpa, esse ressentimento, essa mágoa, essa falta de perdão, que faz com que eu crie esse câncer. Toda e qualquer doença nós trazemos lá no espírito. Quando a gente vem para a encarnação, a gente já vem com esses registros todos lá. E então, só a partir do tratamento a nível espiritual é que a gente vai conseguir o tratamento real do corpo físico. Não adianta eu curar o meu corpo físico se eu não trouxer esse tratamento lá do espírito para cá. Jacira, e para quem quiser ler um pouco sobre o mentomagnetismo, nós podemos indicar algum livro? Temos alguma sugestão de leitura? Já ia esquecendo. Bom, eu vou mostrar para vocês. Tudo isso que eu estou falando para vocês não é meu. Foi tudo estudado, tá? Foi tudo esclarecido. Desde 2017, que o nosso grupo está sendo orientado sobre o mentomagnetismo, tá?
Então, esses 2 livros aqui, o número 1 e o número 2, foram os livros que serviram de manual de Bíblia para nós com relação ao mentomagnetismo e a apometria. Tá? Sobe um pouquinho o livro para o pessoal poder ver. Tá bom? Tem o número 1 e o número 2. Eu vou falar um pouquinho do livro porque vale a pena. Bom, este livro, tá? Ele fala sobre mentomagnetismo. Mas quem escreveu esse livro foi o doutor Ronaldo Vitor, está aqui ele, tá? Ele era médico, ele trabalhou aqui na Terra, quando ele era médico, com apometria durante, acho que foi 30 anos, parece, tá? Ele é da época do doutor José Lacerda de Azevedo, que foi quem trouxe a apometria para nós. Foi quem resolveu trabalhar o desdobramento. Foi o doutor José Lacerda de Azevedo. Se vocês procurarem na bibliografia, na internet, vocês vão achar N livros do doutor José Lacerda. Bom, o doutor Vitor trabalhou, ele era médico, e trabalhou esse tempo todo com apometria. Ele trabalhou esse livro junto com o sobrinho dele, não foi ele sozinho. Ele trabalhou junto com o sobrinho, tá? O Gustavo. Qual foi a metodologia do livro? 5 espíritos. Gente, é sempre assim. A espiritualidade, ela nunca traz para nós conhecimentos, esclarecimentos de um espírito. Nunca tem isso. Vocês podem prestar atenção. Foram 3 espíritos, tá? Do plano lá, astral, que orientou o nome dos espíritos: Carlos, João de Deus e LDMG. E Lancelã. Então, esses espíritos sugeriram para o doutor Lacerda, para ele, junto com o Gustavo, elaborar o livro. Então, era assim. Como o doutor Vitor tinha experiência, ele fazia perguntas, fez perguntas baseado nas suas experiências. O Gustavo psicografava, tá? Porque o doutor Vitor não era psicográfico. Imagine vocês que o Gustavo estava em Natal e o doutor Vitor estava aqui em Brasília. Então, ele fazia perguntas baseados na experiência que ele tinha desses anos todos que ele trabalhou. E esses espíritos respondiam, tá? Teve a oportunidade até do próprio doutor José Lacerda dar opinião no livro, lá Desencarnados. Aí, quando chegou, esse livro foi lançado em 2014. No final de 2015, o doutor Vitor desencarnou. Mas, mesmo desencarnado, o segundo volume foi lançado no final de 2019. Bom, nós começamos a ser orientados pela espiritualidade em 2017. Então, em 2017, nós recebemos a orientação que deveríamos estudar o mentomagnetismo. Nós estudamos esse livro, não foi uma vez só, não. Foram 2 vezes o grupo. E quem se interessou, estudou acho que umas 10, porque eu fui uma, o meu livro é todo riscado, reriscado e reciclado. Muitas anotações e muitas anotações. Então, de 2017 para cá, nós fomos orientados a estudar os livros, os 2, o 1 e o 2. Fomos orientados a desenvolver um trabalho que nós experienciávamos, o que estudávamos aqui. Nós vivenciávamos o que estudávamos aqui, de 2017 até o início da pandemia, que foi em março de 2020, que a gente parou de
se reunir presencialmente. Nós já estávamos sendo preparados para esse trabalho de apometria à distância. Quando eu pego agora minhas anotações daqueles tempos todos, os registros, as discussões, é que eu percebo que eles já estavam preparando a gente para esse trabalho à distância, né? Então, no bojo desse estudo do mentomagnetismo, já havia meditação. Essa meditação que a gente faz agora, que tem 25 minutos, para a gente ter um meio de se conectar com a espiritualidade, né? A gente lê evangelho ou outra leitura qualquer edificante, a gente faz prece e depois a gente fica na meditação, é uma forma, é um meio de se conectar com a espiritualidade lá no plano astral, né? Essa meditação de 25 minutos, nós usamos ela foi elaborada em 2013. A gente usa a mesma meditação desde 2017 até hoje, tá? E nós sempre fomos orientados com relação ao resgate dos desencarnados. Estamos experienciados, né, no resgate desses desencarnados. Quando estávamos na meditação, nós sabíamos que não eram poucos os espíritos que eram resgatados das zonas umbralinas por meio dessa meditação. Então, hoje, quando a gente põe os depoimentos dos médiuns ostensivos lá no grupo da Fraternidade de Maria, a gente vê que o trabalho continua, só que à distância. Sempre os médiuns estão trazendo a notícia para a gente que tem resgate de espírito das zonas umbralinas. E não é um, nem dois, nem três, são milhares. E por que a espiritualidade pode fazer isso? Porque nós estamos lá, desdobrados, coletivamente, doando o nosso mentomagnetismo, as nossas energias. Senão, eles não teriam condições de fazer esse trabalho. Claro que não é só o nosso grupo que faz isso. Deve ter milhões de grupos fazendo isso. Eu estou falando do que eu participo, das pessoas que participam desde 2017. Mas deve ter muitos e muitos e muitos grupos fazendo esse trabalho por aí. O papel da gente aqui nesse canal é esse. Nós somos mais uns, né? Além de toda essa gama de informação, de vídeos, de lives que a gente não tinha antes, né? Nós somos mais uns que estamos trazendo esse esclarecimento sobre essa oportunidade que nós temos a partir do momento que somos mediúnicos e que nos comunicamos com a espiritualidade 24 horas, todos nós, não escapa um. Uns conscientes e outros sem consciência. E como nós todos desdobramos, todos, não escapa um que não desdobra. Claro que tem uns que desdobram e vão para o boteco. Né? Tem uns que vão para o boteco. E tem uns que vieram com esse compromisso, com essa proposta, né, de cooperar com a espiritualidade e ainda quer cooperar, né? Porque tem uns que já desistiram, não foram poucos, foram muitos. Já entraram muitos e já saíram muitos nesse grupo, né? Isso é o do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é sagrado. Então, o meu recado era esse. Dúvidas, perguntas, questionamentos, vocês podem fazer nos comentários, que nós vamos fazer todo o esforço de responder, de escutar, né? De juntar os nossos conhecimentos, as nossas experiências, né? Nós não somos indivíduos
individuais. Nós somos criaturas de Deus, destinados à fraternidade. Disso nós não vamos esquecer. Com fé em Deus. É o que Jesus sempre me ensinou, desde que eu me entendo como gente. Eu esteja onde estiver. Eu não sou uma individualidade sozinha. Eu tenho uma consciência cósmica que vai crescer em fraternidade. Por enquanto, é o nosso recado. Podemos ter muitos outros para dar. Vamos continuar. Sejam bem-vindos ao canal Rumo à Consciência Cósmica. Bye, bye. Nós agradecemos a todos. Sabemos que foram vários termos novos, então nós vamos colocar embaixo a explicação de cada um. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só colocar nos comentários. Ouçam a meditação, ouçam a prece. Nós nos reunimos à distância toda terça e quinta, das 20h30 às 21h30. Fazemos a nossa prece, uma leitura edificante, ficamos ali 1 hora guardados para nós e para os nossos mentores, para os mentores do Grupo Fraternidade de Maria. Como a Jacira disse, somos tratados e ajudamos outros que precisam também. Então, um beijo para cada um de vocês e fiquem com Deus. Posso fazer um adendo? Posso ainda? Deve. A Priscila falou que a gente fica no trabalho de 20h30 às 21h30, não foi? Bom, dependendo do nosso querer, da nossa vontade, esse trabalho se estende até o outro dia. É verdade. Quando dizem que a gente se encontra no astral depois, não é mentira, a gente se encontra mesmo. Um beijo para cada um de vocês e fiquem com Deus. Bye, bye.